programa Estrela do Samba nesse sábado gostoso. Isso mesmo! Estrela do Samba pela Rádio Tropical Web Brasil, tá certo, com o Tilatói. Titia, Tilatói, é uma coisa de louco, isso mesmo. Dá um gás aqui na voz de titia que tá quase baixinho, tá certo? Então aí, lembrando vocês, Rádio Tropical Web Brasil, isso, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Ou você pode entrar em contato conosco através de 21 97159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Por falar nisso, o mundo ligado em você, ontem foi aniversário da maravilhosa, da esplendorosa, Alcione, a nossa grande marrom. Também foi aniversário da minha grande amiga Nilce Fran, presidente da Rosa de Ouro e também vice-presidente da Portela. Hoje, aniversariando, ela maravilhosa, Jane do Bock. E aí, faz o seguinte, quero mandar um abraço especial também para Kátia Calisto e Elizabeth Monteiro, que são diretoras do Prêmio Machine, que foi entregue ontem lá no Imperato. Eu dei uma passadinha. Vamos com o samba da Alcione. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Que maravilha, filhinho, tá aí, grande Alcione, esse samba anti-guerra da Mangueira, mas tudo de bom. Por falar em samba, hoje o meu entrevistado é um carnavalesco, e aí é o segundo carnavalesco que vem aqui, né? Então, esse primeiro foi o nosso grande amigo, e hoje eu estou com ele, Rafael Ladeira. Mas peraí, antes de falar do Rafael Ladeira, o Unidos do Cosmos, da Carnaval 2026, traz o samba A Rama é Preciso Resgatar para Resistir, dos compositores Lúcio Naval, Diego Nicolau, Igor Pagodinho, Márcio Silva, Júnior Diniz e William Picolé. Intérprete Diego Nicolau, com a participação especial de Henrique Pirulito, Cristiano Vanderlei e Humberto Mansur. Vamos com o samba então? Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços.
Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla C. Belíssimo enredo, belíssimo Tainês de Cosmo, Carnaval 2026, o enredo A Rama é preciso resgatar para resistir. E aí eu aproveitei, claro, já trouxe ele, o carnavalesco Rafael Ladeira, ou Rafa. Pode ser Rafa, Rafael. Meu querido, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Tropical Web Brasil, programa Extrema do Samba, comigo, Lator Jetson. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho como é que você deu a sua entrada no Carnaval? Então, boa tarde, primeiramente a todos, é um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a minha trajetória no Carnaval e um pouquinho sobre o nosso projeto para o Carnaval 2026 da União de Cosmos. Então, a minha entrada no Carnaval ela foi, acho que muito aleatória, diferente de música, assim, foi algo assim, não que eu imaginei carnavalesco, assim, eu fui sendo moldado carnavalesco aos poucos. Fui um menino que saiu da arquibancada, que era um apaixonado por Carnaval. A sua família era de Carnaval? Não, a minha família gosta, mas não é aficionada como eu sou. Assim, eu era um garoto que eu tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade, desde que eu me entendo por gente. Assim, dava 8 horas da noite, eu parava de frente pra televisão e não queria sair mais. Eu saía às 6 horas da manhã quando acabava o desfile, o último desfile. Né? Assim, passava a noite inteira acordado assistindo. Quando eu fui crescendo, tudo isso, né, assim, a vontade de fazer parte, de desfilar, de entender como funciona esse universo, foi sendo natural, né? E eu acabei começando com amigos ali, né, a desfilar em aulas de comunidade. Qual foi a primeira agremiação? A primeira agremiação que eu desfilei foi na Portela, entendeu? Minha Portela. Entendeu? E depois, no ano seguinte, eu já comecei a desfilar na Vila Isabel, né? Até por conta de a gente ter amigos em comuns, que foram justamente esses amigos que me levaram a se tornar carnavalesco, né? Assim, na época, a minha mãe e uma tia minha de criação, elas trabalhavam com o Jorge Braz, que era o primeiro destaque da escola, né? Que é um padrinho, um amado, querido, né? Que faz muita falta hoje no carnaval, eu tenho certeza disso. E que ali a gente começou a desfilar na aula deles, né? Eles tinham uma aula na escola, a gente fazia parte de toda a diretoria da escola, né? Até que no carnaval de 2001, né? Ele procurava ali um figurinista para desenhar os figurinos do destaque da Isabel, porque ele era o coordenador do destaque da Isabel. E ele estava num jantar na casa dele, né? Não tinha sem pretensões nenhuma. Ele comentou sobre esse fato, eu falei para ele, eu disse para ele assim, mas você quer o quê? Que desenhe? Porque assim, eu não entendia como é que funcionava esse universo de fato, de criação, de construção de um desfile de escola de samba. Eu tinha aquela noção... Tinha uma noção básica. Tinha aquela noção do desfilante, que é totalmente diferente de quem pratica, de quem está ali no meio, né? Hoje eu entendo que existe muita diferença. Aí no carnaval de 2001, aí eu acabei desenhando os figurinos para ele, porque eu falei assim, aí ele olhou para mim e falou assim, mas você desenha? Eu falei assim, desenho. Aí ele, você desenha porque eu falei assim, não, para mim mesmo. Na verdade, eu compro a revista Manchete quando acaba o carnaval, entendeu? E fico copiando os figurinos. Mas você tinha técnica de desenho? Não. Ou ela foi surgindo através? Foi surgindo através do carnaval. Na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado pelo carnaval. E eu sempre fui apaixonado pelo universo da criação. A minha mãe até brinca, minha mãe fala muito isso, ela brinca isso, eu acho engraçado quando ela fala. E ela fala assim, Rafael, você não gosta do carnaval, você gosta do circo. Entendeu? Ela fala assim
porque quem gosta de carnaval quer desfilar, quer pular o carnaval, quer ir pra bloco, quer ir não sei pra onde. Você não gosta disso, você gosta do circo. Você gosta daquela confusão de fazer fantasia, fantasia não tá pronta, vai onde tá, não sei o quê. Eu acho que foi um pouco disso que me levou a se tornar um carnavalesco. Né? Então, assim, aí eu comecei a desenhar algumas fantasias de destaque, né? E assim foi surgindo. Até que em 2003 ele me fez um convite, né? O Jorge falou assim, você quer ser carnavalesco? Né? Eu falei assim, quero, mas eu não sei nem como começar. Falei pra ele assim. Aí ele falou assim, então, você tem que aprender a ser carnavalesco e entender como é que funciona o carnaval. Eu sou diretor de carnaval de um bloco, né? Que era o bloco do Barreiro. Ai, que povo maravilhoso, gente. O povo do Barra adora o povo lá do Barreiro. Isso, o pessoal da Cidade Alta lá. Um beijo, um abraço para todo mundo lá, né? Os queridos. E a gente começou ali, aí ele me leva para lá em 2002 na verdade, e a gente ganhou os 3 carnavais consecutivos, né? Ele era diretor de carnaval e eu era o carnavalesco dele, e a gente chega fazendo muito sucesso, porque a gente chega já com o pé na porta ganhando 3 títulos consecutivos. A gente ganha em 2002, 2003 e 2004. E quais foram as dificuldades nas quais você teve nesse início? Então, assim, o Barriga, eu acho que eu fui um pouco privilegiado nesse sentido, porque o Barriga é uma agremiação muito acolhedora, né? Então, assim, ali eu tive a oportunidade de mostrar o meu talento, mas também aprender sem um julgamento, né? Assim, eu acho que eu tive sorte de ter bons professores, né? Assim, o Jorge era um cara que entendia muito de carnaval, quando eu cheguei no Barriga, nós tínhamos também o seu Antônio, que ele era o responsável pelo barracão, que ele era um cara que entendia tudo de carro, né? Assim, tem uma passagem de construção de alegoria, ele entendia do ferro à decoração, né? E aí você foi acrescentando dentro do seu currículo de vida. Isso, exatamente, essa experiência, né? Assim, e a gente foi aprendendo ali, né? Até que eu digo que assim, 2 agremiações que marcam a minha história no carnaval, sem dúvida, foi o Barriga e a União de Cosmos, né? Porque essa é a minha segunda passagem na União de Cosmos, né? Até que a União de Cosmos chega na minha vida em 2008. É a primeira vez que eu conheço a União de Cosmos, né? Eu estava num evento na Tuiuti. Nessa época a Tuiuti, então não era nem a Tuiuti que é hoje, né? Não, a Tuiuti estava no acesso. Estava começando. Isso, ali 2002 para 2003, ali, ela tinha acabado de sair do especial, né, que ela tinha vindo para 2001, tinha voltado, estava num evento ali, eu não lembro se era alguma premiação, alguma coisa que tinha na Twitch. Tipo essas festas de premiação que a gente vai, ou então festa de coroação de rainha. Era uma coisa bem, era uma festividade que tinha, mas não era nada nem muito do carnaval na quadra da Twitch. Aí eu fui apresentado ao Marquinhos do Toldo, né, que na época ele tinha sido diretor de carnaval da Tuiuti e na época ele estava no Arranco, né, também como diretor de carnaval. E ele me chamou, na verdade ele foi apresentado pelo Jorge Braz, que ele fala para o Jorge, poxa, eu estou também numa escola lá na Zona Oeste, eu estou precisando de um carnavalesco no destaque. Aí o Jorge brincando com ele fala assim, destaque eu não te garanto não, porque eu não sei se eu vou botar destaque lá não, mas o carnavalesco tem um aqui, ó, leva esse aqui. Aí ela coisa assim, tipo assim, vai, você leva esse aqui. Aqui vai. Aí ele falou assim, você quer conversar? Eu falei assim, não, podemos sim. Aí o Jorge era muito espontâneo, ele é muito, muito prático, né? E ele falou assim, amanhã, segunda-feira, vem cá, você leva os seus desenhos, a gente já conversa, já fecha tudo lá. Eu falei, tá, fomos, né? Aí conversamos, o presidente estava. Aí eu fui apresentado ao presidente, né? Porque era o professor Geraldo, depois GB, ele é mérito da escola. E eu chego na escola também num momento bem complicado, em 2008, que a escola estava na última posição, né? Tinha tido muitas dificuldades no carnaval anterior, tinha tido vários problemas, né? Então, mudança, reestruturação, né? E a gente chega e faz um trabalho muito bacana, porque a gente consegue subir com a escola em 2008, subir com a escola novamente em 2009, então a gente chega no antigo grupo C, né? Isso, C antigamente. Isso, exatamente. Né? Aí eu passo 2010, aí 2011 eu não concordo muito com os rumos que o projeto foi tomando, eu acabo me afastando do projeto, né? E vou seguir minha vida. Até que em 2022 o Cosme me dá um outro presente, assim,
amigos que viveram aquele momento ali em 2008, 2009, voltam para a escola, né? E me fazem um convite para voltar, né? E aí a gente começa a desenvolver um trabalho, eu volto e acho que assim, eu sempre senti que eu tinha algo a mais para acrescentar na escola, né? Mas nesse teu afastamento, 2008 ou 2022? 2022, você estava fazendo o quê? Eu continuei fazendo carnaval, né? Mas, por exemplo, uma outra agremiação. Em outras agremiações. Eu voltei a fazer o bloco do Barriga, eu fiz escolas em Nova Iguaçu, né? Na época o carnaval de Nova Iguaçu ainda existia, né? Que hoje não tem mais carnaval de Nova Iguaçu. Não tem mais? Não tem mais, infelizmente. Né? Gente. Tinha um carnaval bem bacana em Nova Iguaçu. E como é que foi a tua passagem dentro desse carnaval, já que hoje... Assim, foi bacana, porque assim... Era bloco ou era... Não, era escola mesmo, eles desfilavam ali na Via Light, né, assim, e montavam arquibancadas, era um carnaval até grande, assim, aí, se eu me engano, o último carnaval lá que teve lá, assim, porque eu fiz no caso 2010, 2011 lá, eu acho que 2014 já foi o último carnaval que teve lá, então aí depois eles acabaram com o carnaval de Nova Iguaçu. Então Nova Iguaçu hoje não tem carnaval nenhum, não tem agremiação nenhuma. Não, tem as agremiações, mas elas chegam no Rio, né? Assim, tipo o Império da Uva, o Leão de Nova Iguaçu, são escolas que são São de lá de Nova Iguaçu e desfilam. Mas carnaval mesmo? Não, não tem as escolas lá. Na época, por exemplo, eu fazia o carnaval da Palmeirinha de Nova Iguaçu. Né? Então, assim, ela desfilava lá, concorria lá, tinha premiação lá. A gente chegou a ser vice-campeão no carnaval lá. Então era um carnaval grande, um carnaval estruturado. Gente, que pena! Né? Foi um espaço que se perdeu no carnaval que era bacana, era um carnaval gostoso, bem popular, muito parecido com o da Intendente. A Intendente, nossa, mente é tudo, nossa, é uma coisa de louco. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho você falou aqui sobre a sua formação em História. Isso, então. Eu comecei, na verdade assim, eu comecei fazendo, eu queria ser, como eu gostava de desenhar, eu falei assim, eu acho que eu preciso ser arquiteto. Pensei em ser arquiteto e tal, comecei a fazer arquitetura, mas assim, acabou que eu não completei a faculdade de arquitetura, a verdade é essa, né? E aí comecei a fazer carnaval e tal, não sei o quê, e eu sentia sempre a necessidade, né, na pesquisa de algo a mais, né? Até que eu resolvi ingressar na faculdade de História e que foi que me abriu um leque muito bacana, porque eu comecei a enxergar o desenvolver de um enredo, né, de uma forma muito mais plural e muito mais crítica também, né? Que eu acho que é o papel do historiador, da pessoa que pesquisa, né? Hoje a gente consegue ler o enredo de uma forma muito mais coerente, muito buscando elementos que fundamentam ali o processo e ajudam na construção do próprio desfile. E tem mais facilidade de se buscar essas informações também, né? Sim, assim, você acaba, eu acho que não só facilidade, eu acho que você acaba adquirindo um novo olhar, né, assim, sobre a história, porque você acaba, com a minha formação de História, eu acabei olhando a história de uma forma diferente do olhar comum. Então, assim, eu sempre busco elementos, né, que tragam uma outra visão para o público. Então, assim, nesse enredo de 2026, a gente não traz a visão do colonizador, né, a gente traz a visão do indígena, né, dos nossos povos originários, daquele que aí mostra a importância dele para a nossa história. Porque muitas das vezes, né, assim, a figura do nativo ela é associada à sobrevivência e na verdade não é. Na verdade ele tem um papel fundamental na construção da nossa... Também, assim, ele não é aquele cara assim, que os livros costumam retratar, né, o preguiçoso que ficava deitado na rede e não queria trabalhar. O selvagem. Exatamente. A gente vê muito isso, a figura do índio, o selvagem, que era canibal, que queria comer todo mundo, ou queria ficar todo mundo de cachoeira, e mais nada. Assim, não é, na verdade, vários líderes indígenas vai para
papéis fundamentais, inclusive, na formação do território brasileiro, na defesa do território brasileiro, né? E até na construção da história da independência do Brasil. Então, eu acho que o enredo também ele passeia por esse caminho, justamente por isso, para mostrar justamente que a gente precisa, sim, compreender, né, o nosso irmão mais velho ali de uma forma diferente. Seria tão bom que todo mundo compreendesse esses detalhes que você está contando aqui como historiador, porque assim, se conta hoje, graças a Deus, temos a internet, e a internet nos facilita, mas também tem até internet para quem quer buscar. Sim, exato. Né? E tem aquela criatura que prefere ouvir o chamado fake news, não procura buscar a fundo. Eu li isso no livro, mas eu vou tirar a prova, vou procurar saber, vou procurar com quem sabe. E não é só isso, acho também você também entender as entrelinhas, né? Assim, eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de, posso falar de preguiça? Preguiça, assim, de entender o que está por trás daquele fato ali, né? Assim, porque assim, às vezes a gente floreia, a história é um pouco floreada, né? A história que é contada pra gente, ela é um pouco, mas assim, mas se você for ler as entrelinhas, você vai entender assim, tá, então era assim, entendeu? Assim, então isso aqui, ele que está acontecendo hoje, ele é um reflexo do que aconteceu ontem, né? Ou é a repetição mesmo, né? Assim, de fato, mostra que a gente não aprendeu muita coisa com nossos erros do passado às vezes. Eu até acho que nós estamos regredindo, voltando lá. Teve um período que andou, mas eu acho que muita coisa ruim que voltou. Assim, eu acho que algumas coisas, eu acho que assim, a gente, de tempos em tempos, acho que a gente precisa se reciclar, se olhar para dentro de nós e falar assim, peraí, a gente errou já lá atrás, né? Por isso também acho que é importante a gente estudar verdadeiramente a história, né? Porque a gente vai entender que assim, isso aqui lá atrás já não deu certo, está repetindo os mesmos erros do passado. Será que a gente não precisa mudar o curso aqui para que a gente não caia no mesmo erro que a história passada? Você chegou a fazer algum enredo afro, com temática afro? Então, na própria COSB 2023, né, que foi quando a gente retorna, a gente faz um enredo com uma temática afro, né, que era o Tum-Tum à beira-mar, né, que na verdade a gente contava a história do Réveillon de Copacabana a partir de uma visão afro, né, da Umbanda. E era um enredo crítico, porque a COSB na verdade já tem uma linha crítica de enredos, né? Então assim, a gente sempre busca manter essa pegada ali, né? Então assim, ela era inspirada, o enredo era inspirado num trecho do livro do Simas, né? E a gente a partir dali desenvolveu... Simas? Do Luiz Simas. Sim, eu fui meu professor no curso de Carnaval na Portela, que é uma pessoa que, nossa, exatamente. super, até conversando, você inspira a essência de cultura. Exatamente. Mas você teve alguma dificuldade em desenvolver esse enredo? Não, assim... Porque assim, na época, quanto tempo mais ou menos faz isso? Tem 3, 4 anos atrás. 4 anos atrás, nós tínhamos o povo estava com uma mentalidade de que tudo que vinha do negro era macumba. Exatamente, então assim... É macumba, sabe? Você teve alguma dificuldade? Não, então, essa fala a gente ouvia durante o processo, tipo assim, vem macumba de novo. Assim, mas aí eu acho que assim, aí que eu acho também o papel que a gente tem de trazer a história, né? Assim, porque assim, lógico que tinha a questão da Umbanda, que tinha a questão porque a gente tratava né, de assuntos ligados à origem da festa, mas a gente também trazia todo o viés histórico e a crítica social por trás disso, que era um enredo super bacana, porque na verdade a gente contava que o Réveillon de Copacabana, ele nasce a partir dos terreiros do Rio de Janeiro, né? Era uma festa que a ideia era, né, que a gente
celebrasse Iemanjá assim como se celebra em Salvador em 2 de fevereiro, né? Então, aí os terreiros se reuniam na praia. Essa festa, com o tempo, ela ganha uma popularidade, começa a atrair turistas, né, para ver a festa. E o legal é que uma das coisas que na pesquisa a gente acha, né, que era um ambiente, que a festa ocorria num ambiente ecumênico, porque ali você tinha católicos, você tinha cristãos, você tinha todas as religiões reunidas ali, sem preconceito nenhum. Assim, a partir da década de 90, né, assim, aí que entrava a pegada crítica do enredo, né, os hotéis, juntamente com a prefeitura, percebendo o sucesso que aquela festa ocasionava, eles tiram ali a festa da mão do povo negro, do povo de santo, né? Encampa aquilo ali e passa a vender a imagem, né, que aquilo ali era algo pejorativo, que aquilo ali sujava a praia, que aquilo ali não era bacana, né? E transforma uma festa num grande evento, com mega show. E a gente brincava inclusive no enredo, porque o primeiro show que teve na praia de Copacabana foi do Tim Maia, e do Tim Maia a gente brincava com o síndico que invadiu a festa, tinha uma brincadeira, aí a gente andava com bom humor ali justamente para poder trazer, né, todas essas questões ali, né, e levantar essa coisa do preconceito religioso que acontecia, né, que passa a acontecer. E um dos discursos finais do enredo, que era justamente sobre essa questão do preconceito. Por que hoje nós temos tantos preconceitos dentro da nossa sociedade? Né? Se até o início dos anos 90 todas as religiões conviviam naturalmente na praia de Copacabana, porque hoje, 30, 40 anos depois, a gente não consegue mais conviver pacificamente, né, dentro do mesmo espaço. Aí que entrava assim, na verdade, assim, na pesquisa a gente eu ouvi uma fala dessa que era bem bacana, que era o seguinte, assim, o jovem que hoje tem 30 e poucos anos, ele nasceu e cresceu ouvindo, entendeu? Que você ofertar flores ao mar no dia 31 de dezembro era ruim. Por quê? Porque aquilo sujava a praia, porque aquilo no dia 1º tornava a praia impraticável. Então, a mentalidade dele foi construída para aquilo ali. Em cima dessa narrativa. Então, na verdade, às vezes, assim, pequenas ações que a gente tem no nosso dia a dia que promovem esse tipo de preconceito. Né? Assim, às vezes, até no nosso meio de carnaval, quando a gente coloca assim, todo mundo está fazendo afro, todo mundo está fazendo macumba, a gente mesmo está trazendo para a gente a própria fala preconceituosa. Né? Então, o que está em torno também vai externar isso. Então, assim, eu acho que o preconceito também não é só um preconceito. Às vezes o preconceito vem da gente mesmo, né? Assim, a gente tem um pouquinho disso, né? Senão a gente precisa, às vezes, contrabalancear isso. E principalmente vocês que trabalham dia a dia com isso, porque na verdade o carnaval não é feito. Todo mundo acha que o carnaval são 3 dias, 3, 4 dias, coisa e tal. Mas quanto tempo demora para fazer o carnaval? Você demora você? Então, eu sou meio afoito, né? Assim, eu acabo de uma pessoa. Eu falo, às vezes o presidente fala assim, calma, Ladeira, você é muito afoito, não precisa tanto, calma, acelera menos, assim. Mas normalmente, assim, tem o processo de construção do desfile, ele é muito... Ele vai gradativamente crescendo, logicamente, né? Assim, começa primeiro com o quê? Então, quando acaba o carnaval, normalmente, a gente já tem ali, eu pelo menos o carnavalesco, já tem umas 1000 ideias na cabeça, né, do que vai fazer no próximo, né? Assim, e a gente começa a conversar, lógico, depois que a gente senta, conversa certas ponteiras, assim, tem aquele períodozinho de descanso ali de 1 mês e tal, e começa assim, a gente começa as conversas. Quando começa as conversas, já começa a sentir, o que a gente vai fazer? Poxa, eu queria muito fazer... no caso desse ano, eu queria muito tratar um tema indígena, né? Faz tempo que eu não faço um tema assim, e a escola tem um tempão que não faz, o que você acha? Aí o presidente fala, traz pra mim que a gente vê, vamos pensar, né? E a gente vai trazendo, alimentando
a direção da escola com várias ideias e possibilidades. Ideias e informações. E possibilidades. Até que a gente chega ali no que a gente chama um embrião, que é um enredo, assim, isso aqui, vamos fazer isso. Tá, beleza. Então, o enredo... Já foi isso aí, já foi o primeiro passo. Exato. Normalmente a gente apresenta para a direção da escola uma pré-sinopse, né? Assim, ou às vezes também acontece da direção da escola... Já tem alguma coisa em mente, né? Assim, e a gente trabalhar e desenvolver, eu também não vejo problema com isso, assim, né? Mas cada carnaval também é um processo, assim, tipo, o processo do ano passado foi totalmente diferente do processo desse. O processo do ano passado foi o mais doido que tinha. Por quê? Se não puder contar, não tem problema. Não, porque o processo do ano passado foi assim, na verdade a gente tinha 3 enredos na mesa, né? E começamos a conversar sobre os 3 enredos, tal, assim, né? E até que assim, aí teve a festa do Marcão, do Samba na Veia. Aí estava a direção da escola, a gente começou a conversar, na verdade, aí eu tinha uma reedição, a ideia de uma diária da reedição, mas não da reedição do Eu Quero, era uma ideia de uma reedição de uma outra escola, né? Também verde e branco e tal, né? Mas que eu achava que não tinha muita ligação com uma escola em si, porque eu achava assim, tipo, você pode fazer uma reedição de uma outra coisa? Mano, pode, bacana, gostoso, assim, mas acho que você tem que ter um pouco de elo, né? E aí, naquela discussão ali, a gente conversando, era um bate-papo muito informal, um dos nossos apoios do Carlos de Som falou para mim assim, mas qual enredo que você gostaria de reeditar, se você fosse escolher? Eu falei assim, poxa, eu sou apaixonado pelo Eu Quero. Assim, até porque eu também trabalho na Mirim do Império Serrano, né? Então eu acabo convivendo bem com ele, assim. E eu já tinha falado isso lá, uma vez a gente conversando, na Mirim, lá com o Careca, lá com o senhor Andy, que é maravilhoso também, que é a dona Célia. Ele falou, ele falou assim, olha, se um dia a gente puder reeditar um enredo aqui na Mirim, eu reeditaria, da escola mãe, eu reeditaria Eu Quero. E eu acabei falando assim, beleza. Aí acabou ali, o papo acabou, tal, fui pra casa, né? Aí eu acordei assim, quando eu acordei eu falei assim, bem podia ser o Eu Quero em vez desse, né? Que eles querem reeditar. Aí eu falei assim, vou tentar. Aí eu falei assim, mas as 3 opções já estavam na mesa. Já estavam na mesa, o Eu Quero nem estava pleiteado nem nada, assim, não tava, ninguém sabia do que eu quero era coisa da minha cabeça. Aí eu falei assim, primeiro passo eu tenho que conseguir a autorização da escola para poder fazer, né? Aí liguei pro Careca, né, que é o senhor Andy, que é o presidente da Mirim, do Futuro, né, e eu trabalho com ele, eu falei assim, pô, seu Careca, posso pedir um favor? Eu queria bem fazer um negócio na pós dele, o que você quer fazer? Então eu falei assim, pô, eu quero reeditar o enredo, eu quero, será que a Império autorizaria? Aí ele falou assim, me dá meia hora que eu vou ligar pro Flavinho e vou perguntar a ele. Você trabalha? Eu falei, não, você já tem. Eu falei assim, então vamos embora. Você já tem, né? E o Flavinho sempre solícito, o Flavinho é um gentleman, né? Assim, um cara que muito aberto a tudo, sempre que a gente precisa, tanto na Mirim quanto no Festival, ele está sempre pronto a nos ajudar. Aí o cara que me ligou, me retornou, 5 minutos depois o cara que me retornou e falou assim, Flavinho mandou você ligar para ele. Aí eu falei assim, aí eu liguei, Flavinho, mas o que fala meu carnavalesco, o que você quer? Aí eu falei assim, pô, eu quero reeditar Eu Quero pagode. Não, pode fazer, tá autorizado. Eu falei assim, sério? Aí eu falei assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, só precisa ser oficial. Então assim, você pede só ao seu presidente lá, a sua diretoria, vai mandar um ofício e tal, né? Pra gente formalizar tudo. Falei, não, tranquilo, beleza. Só que eu não tinha nem falado com a minha diretoria ainda, né? Na verdade, eu tinha buscado primeiro a ideia, né? De reeditar. E aquelas 3 estavam lá na mesa. Estavam na mesa. E aí, liguei pro Júlio, né? Que é o presidente da COB, né? E falei, pô, Júlio, então, eu tive uma ideia. Aí, qual a ideia? Vem você com essas ideias. Eu falei assim, eu falei, então, quero reeditar Eu Quero. Aí, pô, você acha? Ele falou assim, não, eu confio em você, mas você acha que vai dar certo? Você já conseguiu autorização, só preciso que você faça um ofício e tal, não sei o que. Ele falou assim, tá, deixa eu pensar. E daqui, amanhã eu te respondo sim ou não, mas assim, sabe, eu confio em você,
Se você quer fazer, vai ser. Mas deixa eu só conversar com a diretoria toda e tal. E a gente... Então tem esse processo também de toda a diretoria, porque assim, não só o presidente e o carnavalesco. Não, tem assim, Mas isso difere de escola para escola ou é uma regra geral? Não, assim, tem escolas que a relação presidente-carnavalesco é mais direta, mas assim, normalmente assim, tem um grupo, assim, não digo a diretoria toda, mas um grupo mais, o departamento, o presidente, o carnavalesco e o departamento de carnaval, eles conversam ali o que é legal para a escola, né, tal, assim, né, tem sempre não é só uma relação presidente-carnavalesco que decide, assim, tem uma, né, as propostas são colocadas, inclusive não só as minhas propostas, mas propostas dos outros diretores também, né, a gente vai construindo ali, né, a fala é, eu quero fazer isso, o que você acha? Como é que você vai conduzir, né? E às vezes assim, as ideias vão se juntando, a gente vai formando as ideias ali em cima do que a gente pretende fazer, né? Aí, quando foi à tardezinha, isso foi de manhã, quando foi à tarde, era mais 7 horas da noite, o Júlio me liga e fala assim, olha só, ele falou assim, pra quem você falou desse enredo? Eu falei assim, não, só com você e com o Flavinho e com o cara que eu pedi autorização. Ele, pô cara, já vazou. Eu estou aqui na reunião da Superliga e já estamos parabenizando pelo enredo, acho que é um sinal de Deus, vamos embora. Pode fazer, vamos toca o barco. Aí foi muito bacana, assim, foi uma experiência incrível fazer o Eu Quero, porque assim, foi um enredo que energizou a escola de uma forma, que deu um outro corpo à escola, né? E eu acho que a escola hoje ela chega muito mais fortalecida para o Carnaval de 2026 do que em 2025. A escola chega com muito mais vontade, a escola sentiu o gostinho de quase chegar lá. É como se fosse correr e você chegar ali perto. Assim, a escola sentiu o gostinho de ver a avenida levantando e aplaudindo ela. Isso é muito gostoso. Nossa, maravilhoso. A gente teve alguns problemas ao longo do percurso na avenida. A gente não teve o acesso por conta do estouro do tempo, né? Foi uma falha que a gente teve, a gente teve uns probleminhas técnicos que acabou ocasionando isso, mas assim, a satisfação de você chegar no final do desfile, né? Sendo aplaudido de pé pela arquibancada, nossa, com todo mundo gritando, te parabenizando, é uma emoção muito grande. Eu acho que isso ajudou a escola, assim, a escola saiu de um terceiro lugar, mas com um terceiro lugar muito prazeroso. Por isso que eu falo assim, em 2006 a gente estava muito confiante e a escola estava com muita expectativa de fazer um grande carnaval. Assim, hoje que a gente fala assim, como é que está o processo de construção? Difícil como tudo não é. Assim, fazer carnaval independente não é fácil, a gente sabe que é um você tem que tirar. Eu deveria parabenizar muito. Um programa do samba, eu converso, no seu segundo carnavalesco que está vindo aqui. Mas assim, eu sei das dificuldades através das meninas, porque até então o programa ele foi criado para dar visibilidade ao trabalho de muso, rei, rainha. E aí, nesse percurso todo, conversando com a minha produtora, a Luciana Lins, peraí, quem é que realmente desenvolve tudo isso? Então vamos incluir o carnavalesco, sendo no processo entrevistado no programa Estrela do Samba, que ele é que desenvolve tudo para depois elas brilharem. Então é muito mais fácil entre aspas. Por quê? A dificuldade na hora de se montar uma fantasia de uma rainha de bateria, do casal do mestre porta-bandeira, essa dificuldade, mas a dificuldade maior começa lá em cima com vocês, presidente carnavalesco. Sim, às vezes a gente tem um planejamento, esse planejamento às vezes ele tem que ser suprimido por conta de questões financeiras, né? Aí você deseja um material, você pensa no material com efeito, mas quando você vai fazer a conta, porque a gente eu brinco que carnavalesco tem que trabalhar com a calculadora na mão. Mas a gente já trabalha assim, tipo. Mas você tem que ser meio economista. Meio economista, é complicado, é fácil não. A gente tem ele não pode passar um, pode sobrar um, pode faltar um. Não, e às vezes você tem que negociar também com o presidente, assim, tipo assim, às vezes acontece, tipo, você quer
fazer a baiana, pá. Aí ele vai, não, mas peraí, vamos aqui. Então, você pode gastar quanto aqui? Aí ele, não, eu posso gastar X. Aí eu falo assim, então vamos tirar Y daqui, joga pra cá, que eu manter o efeito aqui eu uso material mais alternativo. Outro material, mas que tem a ver, mas deixa eu surpreender aqui. Então a gente vai fazendo esse joguinho ali para poder conseguir levar tudo que a gente deseja para a avenida, assim, mas é sacrificante. Agora, qual a fantasia que é mais trabalhosa para vocês montarem? Então, assim... Tanto a nível de custo, quanto a nível da própria montagem do si. Então, assim, hoje eu acho que eu acredito que a roupa da baiana, assim, eu adoro baiana, então assim, eu tenho um carinho imenso por ala de baiana. Atenção, meninas, olha aí. Então, assim, eu adoro fazer roupa de baiana, então assim, então eu já gosto muito. Então assim, é uma ala que eu sempre penso primeiro, é uma ala que eu tenho o maior carinho em fazer. Então assim, e é uma ala que assim, que ela acaba tendo um custo sempre maior, porque ela tem muito mais aplicação de tecidos, de materiais, né? Porque assim, a roupa do casal hoje, assim, a gente normalmente contrata um ateliê já meio que especializado nessa função e eles desenvolvem. Então assim, lógico que assim, a negociação está ali mais na questão do custo, tipo assim, que aí o carnaval chora de cá, o prendente chora de lá e o ateliê vai cedendo assim, a gente vai assim, aí o ateliê fala assim, não, às vezes, normalmente são amigos são amigos parceiros, né, que fazem pra gente, né, aí eu falo assim, mas eu quero tanto, não, mas o seu prendente tem que pagar tanto, eu falo assim, não, mas ele não tem, me ajuda, pelo amor de Deus, aí sempre aparece sempre uma alma que ajuda a gente e no final dá tudo certo. Mas a roupa de baiana é uma roupa que é assumida 100% pela escola, né? E assim, e num grupo a gente tem que ter 30 baianos, a gente normalmente leva 35 roupas. Aí o que você pensa primeiro na questão da mobilidade, da desenvoltura, na mobilidade, no peso, no efeito que aquilo vai provocar na avenida, né? Assim, a gente tem que pensar um pouquinho de tudo, assim, a gente pensa primeiro na mobilidade do componente, acho que assim, eu sou um cara... porque antigamente era tudo muito pesado. Assim, eu acho que hoje tem mudado um pouquinho isso. Assim. Acho que a questão do material também. Assim, além do material hoje ter evoluído para ficar um pouco mais leve, né, a gente também tem a preocupação, os carnavais hoje têm essa preocupação de oferecer um componente de conforto, né? Se entendeu a necessidade também, assim, não é só o nosso ego que tem que estar inflado, que a gente tem que, assim, porque a gente tinha que pensar, às vezes, tinha um colega no passado que assim, não sei, eu vou usar, eu quero... Eu quero assim, eu quero assim, tem que ser assim, acabou. Não, assim, hoje a gente discute muito, olha, isso aqui não é legal, isso aqui pesa demais. Esse material pesa. Assim, são senhoras que normalmente vão usar essa roupa. Geralmente é feito o quê? Um protótipo. A gente faz normalmente uma peça piloto, né? Peça piloto. Aí normalmente essa peça ela é testada pelos componentes, chama normalmente ali um grupo, assim, no meu caso eu sempre faço isso, assim. A gente monta a peça piloto, apresenta ali para a diretoria e normalmente a gente chama ali umas 4, 5 baianas do grupo mais próximas ali, né? Para elas verem a roupa e até avaliarem, tipo assim, e fazer algumas sugestões. Assim, dificilmente tem alguma crítica maior, assim, não é só questão do conforto. Desculpa. Mas no mais é tranquilo. Mas a questão mesmo sempre que pesa as dificuldades sempre são as questões financeiras mesmo, principalmente na intendência. Se bem que assim, às vezes eu converso com carnavais de grupos maiores, né, colegas que estão na série ouro ou até mesmo no especial, e a fala sempre é mesmo, todo lugar tem dificuldade, eu até brinco muito isso. Você é rico tem uma dificuldade, mas não é, porque assim, os problemas só mudam de escala, né? Porque assim, se hoje eu tenho dificuldade para fazer 30, né? Assim, quando eu estiver lá em cima, eu vou ter dificuldade para fazer 100. Então, os problemas não vão acabar, eles vão só aumentar, né? Às vezes você acaba tendo que fazer uma coisa maior, empregar materiais mais caros. É evidente que, assim, todo mundo é uma disputa, então a gente quer ganhar o carnaval. Sim, claro. Qual a fantasia que você faz
mas assim, não é... Tem sempre alguma coisa que a gente, assim, você faz porque você está ali, né? Você é praticamente obrigado a fazer, mas tem... Eu vou fazer porque está aqui, ó. Não, eu acho que não é fazer porque está aqui, assim, tipo assim, eu acho que quando você tem um combinado, a coisa flui, tipo, assim, você conhece o corpo, acho que também é legal você conhecer o corpo da escola, tipo assim, o componente daquela escola gosta de vestir, né? Então, assim, por exemplo, lá em Córdoba, por exemplo, as musas, assim, eu tenho um trato com elas, é o seguinte, assim, elas podem vir sem roupa, mas elas têm que contar uma história, entendeu assim? Eu acho que não é vir pelada por pelada. Não. Entendeu assim? Não. E assim, e lá a gente sempre conversa muito sobre isso, assim, tanto que assim, eu já tive problemas em outras dimensões porque elas queriam fazer a roupa delas e assim, elas querem aparecer, assim, e como graças a Deus eu não tenho esse problema, assim, o meu time de musas é super tranquilo com isso, né? Então é aquela coisa assim, tipo, olha, eu preciso contar essa história. Vocês têm que estar inseridos nessa história. Isso acontece desde o primeiro ano que eu estou lá. Então, esse time de musa que você tem dentro da Cosmos, já trabalha contigo, já conhece você há muito tempo? Assim, sempre tem uma grudão, tem uma outra, mas assim, é mais ou menos o mesmo grupo ali que fica de forma, mas assim... E já está captando assim, até na hora de desenhar, tu já desenha, já tipo, ó, isso aqui é legal pra essa, por exemplo. Semana passada a gente fez a entrega dos figurinos das musas de destaque, né? Então assim, eu já sei mais ou menos como é que aquele destaque gosta, o que ela gosta de representar, né? Eu tenho uma mais performática, eu tenho a outra que ela gosta de uma cor mais nua, o outro ele gosta mais de algo mais escalafobético, e assim a gente vai adequando, né, ao grupo. Assim, não é que não é ruim, assim, só que é ruim quando você não tem essa troca. Né? Mas assim, hoje enquanto eu tenho essa troca, então você não tem problema. Tipo, né, você está falando dessa troca, seria daquela criatura que chega e fala assim, olha, eu quero minha fantasia assim, não tem que... Isso acontece, né? Acontece. Não, porque eu sou a fulana de tal e eu quero minha fantasia, tem que ser assim. Aí, o que fazer para mostrar essa criatura que não é bem assim? Então, assim, eu já tive alguns problemas nas dimensões com pessoas assim. Graças a Deus faz tempo que eu não tenho, assim. Mas assim, como eu tenho, eu levo para a direção da escola e falo assim, olha, eu não concordo, mas dependendo de quem você acha que é viável, aí cai a direção da escola. Mas vai prejudicar aqui, entendeu? Sim. Assim, sempre passa a bola para a direção da escola porque a gente é contratado. Então, a diferença da escola. Ou seja, você dá aquele jeitinho, bom. Conversei a primeira, conversei a segunda, a terceira. Só que a criatura que tem umas criaturas, eu vejo, tem umas criaturas que não adianta. E aí você... Se bem que assim, eu acho que hoje, assim, as coisas estão mudando tanto que as pessoas estão um pouco mais conscientes, nesse sentido assim. Eu acho que já no passado já teve mais, assim, essa coisa do eu sou no carnaval. Hoje até eu acho que, assim, a gente carnavalesco, que tinha muito assim, eu sou o cara, assim, hoje a gente já pensa um pouco diferente disso, né? Eu acho que é bacana também. Eu sou nunca assim, às vezes as pessoas, a gente até brinca assim no meio, que fala assim, que às vezes você, porque eu não tenho essa vaidade, assim, tipo, eu sou o carnavalesco, nesse sentido, assim, eu lembro que teve uma situação que eu cheguei, eu queria sentar, a mesa que colocaram para mim estava do outro lado do quadro, eu queria sentar do outro lado, eu fui lá, peguei a mesa e botei lá. Aí meu diretor falou assim, Madeira, pelo amor de Deus, quando for assim você pede, você é o carnavalesco. Assim, pelo amor de Deus, gente. Eu vou ficar pedindo, a minha mão vai quebrar, não vai quebrar. Gente, então acho que assim, e hoje eu vejo essa postura não só em mim, mas como em outros colegas também, na grande maioria dos meus colegas, carnavalescos, amigos, assim, porque eles não têm mais essa vaidade toda, assim, então acho que hoje o carnaval também está um pouco menos inflado de ego. Lógico que a gente tem alguns aí. E assim, e tem mais facilidade. Eu lembro bem que o carnavalesco era uma figura que era quase que intocável. Não sei se você chegar perto do carnavalesco, porque tinha segurança, tinha não sei o quê. Hoje, eu acredito que seja totalmente diferente. Hoje eu estava reparando bem isso lá na entrega do prêmio, essa acessibilidade de chegar em cima do carnavalesco. Eu acho que é bacana, porque assim, a gente também ganha com isso. Sim. Assim, quando a pessoa chega e você conversa, dialoga, por exemplo, o enredo de 2024, né, que
foi o da bicharada, a Revolução da Bicharada. Ele foi um enredo que ele foi sugerido pelo diretor da escola. Assim, no último ensaio técnico, né, a gente eu lembro que eu estava encostado assim, a escola vindo, né? Esse diretor que era protetor de animais, que é benemérito da escola também, já foi presidente, que é o professor geral, ele falou assim para mim, assim, poxa, eu sou professor protetor de animais, eu adoraria ver um enredo falando sobre os cuidados dos animais. E na hora que ela deu um estalo assim, eu falei, pô, isso dá um enredo. Dá um enredo. É tipo jornalista, isso dá uma matéria. Aí sai dali e tal, você vê. Aí ele falou assim, poxa, eu tenho inclusive alguns amigos, alguns parceiros que podem me ajudar, que vão se entusiasmar com a causa e tal. E aí acabou o carnaval e tal. Aí a escola sempre pede, né, depois que a gente renova ali, sugestões de enredo. Aí eu falei para ele, poxa, o professor sugeriu esse enredo, eu achei bacana. Pô, eu falei assim, se você achou bacana, monta pra gente uma sinopse pra gente entender por onde você vai circular, né? Porque é muito vago. Claro, sim, sim. Né? E eu montei a sinopse, né? E foi bem bacana, e o enredo, e foi sucesso também. Eu acho que é muito isso, assim, então assim, ele não nasceu assim, de um bate-papo, de uma troca, o enredo acontece, então, assim, e às vezes é isso, né? Assim, aquela coisa do dia a dia, que você está ouvindo o componente, ser acessível, eu acho que é bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a época que você fez o carnaval no sul do país. Então, no sul, na verdade, eu fiz uma experiência nova, na verdade recente, né, assim, e é um pouco diferente, porque assim, o pessoal de Curitiba, eles são mais voltados para o rock, né, assim, não são tão sambistas assim, né, assim, mas as pessoas que gostam do samba lá, gostam muito, então é bem... É totalmente diferente. Então assim, porque lá é bem dividido mesmo, assim, não é igual aqui, assim, tipo assim, porque aqui eu acho, no Rio, São Paulo, as pessoas são mais ecléticas, né? Lá são bem, assim, pelo que eu percebi, assim, por ser bem recente, eu não tenho muita propriedade nem de falar tanto, mas assim, mas as pessoas lá são bem fechada. Bolhas. Então assim, eu sou do rock, eu sou do samba, mas as pessoas que são do samba, elas gostam mesmo, então assim, então elas se dedicam, elas fazem, elas se emocionam, elas vão, elas querem fazer o melhor, elas vão buscar o melhor fora, isso é gratificante, porque assim, são pessoas que não medem esforços para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Então isso é bem bacana, assim, se você ver. E no caso, quem faz o carnaval de lá são os carnavalescos daqui. Sim, ou tem carnavalesco próprios de lá? Não, assim, todos são. Tem alguns de lá, mas a maioria, assim, vão estar aí 90% são pessoas do eixo Rio e São Paulo que fazem, né? E também tem o pessoal de Parintins também que apoia lá, que fazem a parte robótica, a parte de alegórica. Me diz o seguinte, como é que está o preparativo para o Carnaval 2026 da Cosmo? Então, o Carnaval da Cosmo está andando, assim, com dificuldade, com aquela, sempre uma luta, mas assim, a gente está trabalhando, a gente já tem aí 2 alas em processo de produção, então, um protótipo e 2 alas em processo de produção, né, finalizando 2 alas, a gente deve iniciar agora mais 3 ou 4 alas, né? A gente leva ali 13 alas para a avenida, então já tem 2 alas prontas, né? Iniciamos o barracão, começamos já a movimentar barracão, ver... O barracão de vocês fica onde? Fica ali na Carlos Xavier, ali atrás da Intendente. Onde tem aquele galpão ali em frente ao campo do Falco. Falar nisso, falar em barracão, ontem eu fiquei muito emocionado aí em ver Netinha, né? Que é a presidente da Vigário-Geral, uma grande amiga dele. Maravilhosa. E as pessoas que estavam, os 3, eles receberam uma premiação, né? Devido à questão do que aconteceu com eles, de pegar fogo no barracão deles, né? Então, a gente trabalha em grupos de baixo, né, assim, fora da cidade de Samba, a gente vive sob essa tensão permanente. Na verdade, até a hora que o carro sai para a avenida, a gente tem essa tensão de um incidente acontecer, né? Assim, porque a gente trabalha com improviso, com situações precárias, galpões apertados,
né? Por exemplo, o galpão onde a gente monta nossos carros, né? Ele abriga para mais de 16 escolas, né? Assim, é bem apertado. É algo que, assim, às vezes você não consegue, para conseguir fazer uma forração melhor, você acaba tendo que movimentar o carro para lá, para cá, qualquer fagulha é um susto dentro do barracão. Então, assim, é algo que, assim, a gente promove um desfile que leva milhões de pessoas para intendente, e assim, a gente precisa ter um olhar diferente, né? Assim, um barco com maior estrutura, né? Um equipamento de segurança para que a gente possa trabalhar com maior tranquilidade. Então, assim, não é fácil, assim, a gente trabalha sempre um pouquinho de tensão, sim. Existe alguma proposta de se criar um barracão, uma estrutura parecida com a cidade do samba para as escolas? Então, assim, dessa série? Todos os anos a Liga, né, tenta levar essa proposta para o prefeito, para tentar sensibilizar o prefeito, né? Parece que agora a Série Ouro vai ter esses barracões. Eu acredito que o próximo integral seja olhar para as escolas de intendente, né? Assim, não só oferecer barracões, mas também uma estrutura melhor, assim, de avenida, porque, assim, por exemplo, com o descenso de algumas escolas tradicionais para intendente, a intendente tem ficado bastante concorrido. E fica difícil até a questão da logística, da montagem, dos nossos ônibus chegar, dos caminhões para a gente poder descarregar. Né? Se a gente já está ali na intendente há algum tempo, a gente tem que perceber esse crescimento do carnaval da intendente e tem que perceber também que essa logística de estrutura que a intendente oferece, algumas vezes ela fica a desejar por conta do tamanho que o carnaval tomou. Né? Assim, o carnaval da intendente ainda é mais aquele carnavalzinho. Não, acabou isso. Assim, ele é um carnaval que tem um certo porte ali que, assim, uma volumetria maior, né? Então a gente tem uma dificuldade, inclusive, de altura na intendente. Também tem isso. Porque, assim, na verdade, parece que tem um cabo de uma operadora de internet que corta a intendente, que não pode ser mexido, né? Isso. Assim, aí você acaba tendo que fazer os carros menores, então às vezes o carro fica com uma proporção não bacana, e assim, a gente também trabalha com muita reciclagem, entendeu? A verdade é essa. Às vezes você ganha esculturas ou até compra mesmo esculturas de escolas maiores, né, da Sapucaí, você acaba sendo inviabilizado de usar por conta da questão desse cabo. Da altura mesmo, que você acaba sendo limitado, né, assim, por conta disso, então a operação é complicada. Inclusive, carnaval esse ano na internet, eu achei maravilhoso. Nossa. Sim, o carnaval. Tudo. Assim, não fica tão longe da Sapucaí quanto. Lógico que sim, todo mundo fala assim, a Sapucaí tem um seu glamour diferenciado, tem, assim. Mas o carnaval da Intendente também tem um charme, um carnaval mais acolhedor. Sim, eu acho mais acolhedor do que. É um carnaval com a participação do público maior, né? Maior. É um carnaval que o público está mais próximo da gente, talvez por isso eu acho que fica mais interessante. Meu querido, foi muito bom estar com você, ter você aqui, falar um pouco da tua trajetória e desejo sorte para Cosmo. Obrigado. E quando tiver algum, eu vou te colocar dentro do grupo. Tem o grupo Estrelas do Samba, quando tiver evento, você pode postar o flyer. Sem problema nenhum. É um meio da gente divulgar também o trabalho carnavalesco de todos que passam por aqui. Eu vou fechar o programa de hoje com o samba da Portela, porque foi a primeira agremiação que você desfilou nesse. Sim, exatamente. Em homenagem também a Milce Fran, pelo aniversário dela, Mandela. Por que tu não apareceu? Isso é maravilhoso. Vamos com o samba então, da Portela, fechando mais um Estrela do Samba com ele, Rafael Ladeira, carnavalesco da Unida de Cosmos. Lembrando você que domingo, eu falar domingo agora. Lembrando você que sábado que vem tem mais Estrelas do Samba aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Meu querido, obrigado, show de bola, valeu mesmo. Tá vendo como é que cada carnavalesco que senta aqui é uma experiência diferente, é uma história diferente e que a gente tem que aprender muito, hein? Vamos lá, vamos com o samba.